Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a nossa equipe segue por aqui no 10º Encontro Avícola e Empresarial promovido pela Unifrango em Maringá, no Paraná. E eu estou aqui agora com o doutor Evaristo de Miranda, que é engenheiro agrônomo e também doutor em ecologia. Vai falar um pouco sobre sustentabilidade no agronegócio brasileiro, né, doutor? É isso. A marca, né, do agronegócio brasileiro hoje é a sustentabilidade. É difícil de achar no planeta uma agricultura tão produtiva, né, e ao mesmo tempo tão sustentável quanto a brasileira. E doutor, pensando justamente nisso, nesses conceitos, existe uma certa demonização, se assim a gente pode dizer, do agro brasileiro, daquele agro que desmata. Houve uma evolução muito grande, né, nos últimos 50, 60 anos na agricultura brasileira. Comente um pouquinho com a gente, por gentileza, que o senhor que esteve muito tempo na Embrapa, o senhor viu essa evolução acontecer, pesquisas serem desenvolvidas? O que marca, né, a agricultura brasileira nos últimos 30, 40 e 50 anos foi isso, foi a adoção de tecnologias que aumentou a produtividade, né? Para dar um exemplo simples, nos anos 70 nós plantávamos 4 milhões de hectares de algodão, 4 milhões. Agora a gente está plantando 1,6, quer dizer, um terço do que plantava, um terço. Hoje, naquela época, produzia 600 mil toneladas. Hoje produz 3 milhões de toneladas. Então, assim, é extraordinário. A gente usa muito menos área e produz muito mais. Então, esse crescimento vertical, ele ocorreu em todas as cadeias do agronegócio. Na soja, no milho, no feijão, na área irrigada, na fruticultura. Toda essa agricultura se modernizou e se tornou mais sustentável. E muitos desses relatos, né, críticos com relação à agricultura não tem nenhum fundamento na realidade. É coisa assim baseada em ideias estranhas à agricultura, né? Ou às vezes até uma imagem da agricultura do século XIX, né? Que não corresponde ao que é a agricultura hoje, né? Doutor, olhando para isso e para a questão das pesquisas e de inovação, como que a gente consegue ligar o conceito de sustentabilidade ao conceito de inovação, pesquisa, desenvolvimento? A inovação na agricultura é que amplia a produtividade da terra, do trabalho, dos insumos, né? Então ela é sinônimo de rentabilidade. Você ganha mais, você consegue melhorar sua renda, seu nível de vida, adotando novas tecnologias. Se costuma dizer que quem está no vermelho não pode pensar no verde, né? Então o agricultor tem que ser rentável, tem que ter rentabilidade para cuidar também da questão ambiental. Então hoje na agricultura brasileira é praticamente sinônimo sustentabilidade, rentabilidade, inovação. Essas coisas andam juntas. Não é voltando para trás para o neolítico que nós vamos fazer uma agricultura sustentável, é continuando no uso da ciência e da aplicação. O que move a agricultura brasileira não são os tratores, são cérebros e a Embrapa faz parte disso, mas o empreendedorismo dos agricultores conta muito. E, doutor, pensando também nesses conceitos de sustentabilidade e de rentabilidade, como que aquele pequeno agricultor, aquele que está ali um pouco mais longe do acesso a novas tecnologias, como que ele pode começar a dar esses passos para ser mais sustentável, para ter mais rentabilidade e para ter mais eficiência na sua produção? Acho que essa é uma resposta difícil, sim, para o conjunto do país, porque existem muitas situações, né? Mas talvez eu gostaria de citar aqui o caso da Amazônia, né? No bioma Amazônia tem mais de 1 milhão de agricultores, a imensa maioria pequenos. Só o governo, para mais de 2.800 assentamentos, creio, ele levou para lá, para a Amazônia, mais de meio milhão de famílias, né? Ele instalou lá. Essas famílias não têm ainda o título. Quer dizer, nós não fizemos ainda a regularização fundiária na Amazônia. Se você não faz a regularização fundiária, se o produtor não tem o título da terra, como é que ele pode ter acesso ao crédito para comprar uma capinadeira, para comprar uma pequena máquina, melhorar? Como é que ele pode ter acesso aos programas, né, de extensão rural, de assistência técnica? Então, assim, as coisas, dependendo da região, começam por ser questões muito básicas. E pior, no caso da Amazônia, esses produtores, você está pedindo para eles assim que eles façam um milagre. Eles estão lá no fundo do buraco, você quer que eles saiam do buraco de forma sustentável, respeitando um monte de regras, etc e tal. Não, a gente precisa contemplar situações que são muito diferenciadas. Então esses agricultores da Amazônia, que hoje são tratados como se fossem bandidos
perseguidos, multados, etc., né? A gente tem força policial hoje para controlar os agricultores, que eu gostaria que a gente tivesse 10% disso para controlar o narcotráfico na Amazônia. E não tem contra o narcotráfico, mas contra o produtor rural é inacreditável que existe hoje na Amazônia. Então, esses produtores precisam de segurança jurídica. Não adianta levar, como que vai levar tecnologia, como é que vai colocar no mercado se você não dá o básico? Então, frequentemente o pequeno produtor precisa de coisas muito básicas para poder progredir, mas mesmo assim a evolução é enorme e há exemplos em cadeias produtivas de pequenos muito eficientes. Olhando para os principais gargalos, para as principais dificuldades que se tem hoje no Brasil em evoluir no agro com sustentabilidade, quais seriam esses desafios? Acho que são essencialmente fora da porteira, né? É a logística, né? Nós precisamos ter logística viária, hidroviária, aeroviária, portuária, agilidade. Quer dizer, não é possível que uma ferrovia, né, como a gente chama ferrogrão, né, esteja parada porque um partido minoritário fez um apelo, uma decisão monocrática no STF, e nós estamos há anos, imagina um projeto com investidor, quer dizer, o Brasil não consegue fazer uma ferrovia, né? Então assim, se você não resolver as questões, é claro que grande parte de todo esse ganho de produtividade que se consegue dentro da porteira, ele se perde quando sai para fora. E se perde também nos insumos, que chegam muito caros, etc., né? Então acho que assim, prioridade é eletrificação rural, armazenagem, infraestrutura. Esses são temas prioritários e não está na mão dos agricultores resolver isso. E para o futuro, o que o senhor vislumbra, já que é um dos temas que o senhor vai tratar na palestra aqui no evento, então, promovido pela Unifrango? O que se olha em matéria de sustentabilidade para o agro brasileiro? É um agro cada vez mais sofisticado, né? Cada vez mais informatizado. É um agro que reduz muito as perdas, que não perde quase mais nada. É um agro que não tem lixo, não tem um caminhão de lixo que entra nas fazendas, tudo é reciclado, não é? Então existe uma economia circular que avança e vai avançar ainda mais na agricultura, nada é jogado fora, tudo é aproveitado. Então essa parte da economia circular, não é, de redução, performance no uso da energia, cada vez mais produzindo energia nos imóveis rurais, todas essas novas aproximações e abordagens do solo, biocondicionadores de solo, pó de rocha, mix de adubação verde. Quer dizer, nós estamos hoje as soluções, em vez de ser um pacote tecnológico para a soja numa região, não. Cada agricultor constrói com sabedoria, com conhecimento técnico, com apoio, soluções, né, para o seu imóvel rural, para a sua fazenda. Então, é essa agricultura muito competente, muito tecnificada, muito informatizada, que vai continuar evoluindo. Eu acredito muito nisso. Agora, há setores que tenho esperança que continue se desenvolvendo muito, principalmente a irrigação. A gente precisa crescer muito em irrigação. E em quais áreas que o senhor fala isso? A gente fala de irrigação, a gente tem alguns setores, né, por exemplo, de frutas, que a gente tem, né, bastante sistemas de irrigação, mas para quais outros setores se pensa nisso? E olhando, inclusive, para as crises que a gente viu, crises hídricas no Rio Grande do Sul, a gente teve perdas severas em últimas safras, e que mesmo quem tinha pivô de irrigação não tinha de onde puxar essa água. Como pensar a irrigação olhando para essas diversidades que a gente tem no país? É um sistema amplo, né? É uma questão ampla, complexa, mas primeiro você já sinalizou um ponto importante. Nós precisamos armazenar água. Hoje você não consegue fazer uma barragem num arroio, num riachinho, porque o meio ambiente gera uma burocracia, uma dificuldade. É impressionante, quer dizer, quando na realidade não vai acontecer nada. Vai encher de água e o rio vai continuar passando. Você não vai guardar o rio para você, ele vai continuar com a vazão dele, né? Então a gente precisa ampliar muito a armazenagem de água nos imóveis rurais, nas regiões rurais, ter barragens que possam apoiar a irrigação, ou seja, uma água destinada não só para gerar energia elétrica, mas que ajude também no fornecimento de água para uso agrícola, vamos dizer assim. Agora, os sistemas de irrigação eles estão evoluindo muito, não é? Hoje você distribui adubo na irrigação, você faz coisas extraordinárias, tem fluxo variável, mesmo nos pivôs, para distribuição de água, tudo é computadorizado. Então,
hoje avançou muito irrigação no café. Você fala, Rondônia está na Amazônia, mas mesmo lá se justifica irrigar café, entendeu? Você irriga hoje um monte de coisa, cana-de-açúcar, os sistemas às vezes são sistemas até biodegradáveis, que você põe no solo, depois de um tempo fica lá e aquilo desaparece. Enfim, nós temos que avançar muito em irrigação. Irrigação é uma mudança quântica. Face às incertezas do clima, quando me perguntam, eu falo, as 5 coisas que você tem que fazer face à incerteza climática é: primeira, irrigar; segunda, irrigar; terceira, irrigar; quarta, irrigar; e a quinta, uma série de outras coisas, entendeu? Mas isso é fundamental a gente avançar nesse tema. E isso está muito ligado com o que o senhor disse lá no começo, né, da sustentabilidade atrelada à inovação, ou seja, o investimento em novas técnicas, investimento em novos manejos, investimento em inovação. Exatamente, a gente usa cada vez melhor a luz solar, não é? Cada metro quadrado de luz solar vale muito na agricultura e nós temos que ser eficiente nas pastagens. Você vê hoje, às vezes existem propostas, bem agora eu vi no Vale do Araguaia, é inacreditável. Em nome do meio ambiente, você está querendo voltar para uma pecuária extensiva, que levava 2, 3 anos para fazer um boi, né? Isso é um desrespeito às leis ecológicas, não é? Não, você tem que usar melhor cada metro quadrado, melhor a luz solar, ter um pasto que produza rapidamente um boi, reduz as emissões, etc., né? Mas há um pensamento, às vezes, de alguns que acham que é bom para o meio ambiente e voltar para trás, né? Voltar para o neolítico. Não, não é assim não. A gente tem que avançar para frente, adotando tecnologia, levar programas para os pequenos agricultores deixarem a prática das queimadas, né? Tanto nas lavouras como nas pastagens, adotarem outras tecnologias. Nós temos muito para fazer na agricultura brasileira. Tá, então estivemos com o doutor Evaristo de Miranda, que é engenheiro agrônomo e também doutor em ecologia, falando justamente sobre sustentabilidade e inovação e como esses conceitos andam lado a lado. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, um grande abraço a todos.